está lá nos Estados Unidos atuando por todos os lados, mas é alvo já de investigação aqui no Brasil por conta disso, é o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. E ontem, quando teve essa declaração da deputada, ele foi às redes sociais para comemorar, inclusive, ele colocou lá no X... que ele colocou assim, olha, a deputada Maria Elvira Salazar, o povo brasileiro é gratíssimo pelo seu trabalho, sempre defendendo as liberdades, como, por exemplo, na autoria do projeto de lei, que é justamente isso que a gente está falando. Ele postou uma foto, ele com ela, aí, ó, tá aí, ó, o post dele. Desce aqui pra gente ver a imagem dele com ela aí, ó. Ele agradecendo. Ô, Josias, isso pode complicar ainda mais a vida dele? Porque hoje até tem uma reportagem na Folha de São Paulo falando que ele vai estender um pouco mais a viagem dele lá para os Estados Unidos, vai ficar mais tempo por lá e talvez faça campanha à distância em 2026. Essa é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, dizendo que o deputado é investigado e que ele resolveu, talvez, aumentar a sua temporada lá nos Estados Unidos. Isso é o que dizem alguns aliados do deputado licenciado, falando que já está meio como certa a permanência dele por lá e a campanha será à distância para 2026. É medo do judiciário brasileiro, Josias? É um pouco de medo e um pouco de oportunismo, né? O medo é o argumento, é o pretexto para permanecer nos Estados Unidos, né? E agora a situação dele pode se complicar. O que se diz é que haveria pouco tempo para que esse inquérito que foi aberto nesta semana contra o Eduardo Bolsonaro resultasse numa condenação em tempo para inviabilizar a sua candidatura, seja lá o que for, na eleição do ano que vem. Não haveria tempo para transformar esse inquérito numa condenação que impusesse ao Eduardo Bolsonaro a inelegibilidade. Então, ele está manuseando o cinismo no pressuposto de que isso poderia ajudar de alguma forma o seu pai no Brasil, mas longe de ajudar está complicando, Fabíola, porque se já havia uma disposição do Supremo para condenar o Bolsonaro, porque as provas são muito eloquentes contra ele, agora mesmo é que o caldo entornou. A atmosfera é absolutamente intoxicada, né? E de resto, Fabíola, fica evidente um certo cinismo do bolsonarismo, né? Porque essa ameaça do Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, de impor limitações ao ingresso de autoridades estrangeiras nos Estados Unidos, ela chega no mesmo momento em que a Casa Branca está inibindo a matrícula de estrangeiros nas universidades americanas. E o que eles dizem que vão fazer? Eles vão fiscalizar as redes sociais dos estudantes, para verificar se não tem lá nenhuma mensagem contra o Donald Trump, contra o governo, contra os Estados Unidos. Então, o Trump, o Bolsonaro e os devotos de ambos, eles são libertários sui generis. Ainda ontem estava o Nicolas Ferreira, no debate com o chanceler, o Mauro Vieira, lá na Câmara, estava defendendo essa medida do governo americano de fiscalizar as redes sociais dos estudantes para ver se comunista de meia tigela está querendo ingressar nas universidades americanas. Então, eles são libertários sui generis, eles querem a própria liberdade de expressão. A dos outros, não. Que se dane a liberdade de expressão dos outros. Eles berram contra todo e contra tudo, inclusive contra a democracia, mas levam no bolso ali projetos particulares de ditadura. Então, eles querem impor. Agora, há brasileiros aqui desesperados, que estavam prontos, malas prontas para estudar em universidades americanas, estão apavorados. E não é esquerdista de meia tigela, não, é aluno que está querendo se ilustrar, adquirir conhecimentos em boas universidades americanas, para depois utilizar esses conhecimentos em favor do país, em favor do Brasil, voltar para trabalhar no Brasil. Mas o Nicolas Ferreira trata como esquerdistas de meia tigela que merecem ser censurados nas redes sociais. Então, eles são, de fato, libertários sui generis. E nesse grupo se inclui o Eduardo Bolsonaro, que está aí querendo... bradando por sanções contra magistrados que estão cumprindo a sua obrigação no Brasil, como disse o chanceler, muito bem, uma coisa é a lei americana, outra coisa é a lei brasileira. No Brasil, a rede social precisa se sujeitar à legislação local, né? Então, ele está lá bradando por esse direito à liberdade de expressão, mas
está defendendo um governo, Donald Trump, que censura até os nacionais. Estudantes lá de Colômbia são presos ali na porta da universidade com green card e tudo, porque na rede social tinha uma mensagenzinha que não agradou a Casa Branca. Então, Fabíola, é muito cinismo, né? Então, exposto o cinismo, o Eduardo Bolsonaro, ele agrada a tribo bolsonarista, mas o Bolsonaro, os seus filhos, o movimento bolsonarista, ele está cada vez mais restrito no Brasil. Ele está circunscrito a um nicho de extrema-direita que não consegue ampliar o seu espectro para outros setores da sociedade. Então, não vejo qual é o lucro dessa incursão do Eduardo Bolsonaro pelos Estados Unidos, Fabíola. Agora, piorar a situação dele mais do que já piorou, acho difícil. Até o Sakamoto também queria comentar a respeito disso, porque há essa inspiração no trumpismo aqui do bolsonarismo, né? Eles se alimentam, não é isso, o Sakamoto? Essa fala do Nicolas aqui, imitando eles e apoiando, e o desejo de colocar isso no Brasil também, né? Não, é claro que a gente defende que cada país tenha a liberdade de conceder vistos para quem eles quiserem. Isso aí não tem dúvida nenhuma, ponto. Pode se reclamar, pode falar que a sanção é tal, os governos podem brigar, mas no final do dia, é claro que os países têm direito de conceder vistos. É uma decisão interna, você pode reclamar e tudo isso mais. A questão é que uma coisa é o direito dos Estados Unidos de conceder visto para quem eles quiserem. A outra coisa é uma autoridade brasileira que diz representar os interesses do Brasil, né, falar que os Estados Unidos está certo porque não concedeu ou revogou, não concedeu vistos para estudantes brasileiros. Ou seja, sabe aquela história da diplomacia? A diplomacia brasileira sempre foi muito elogiada em todo mundo ao longo de décadas. Não estou falando só de agora, não. Desde o começo, desde o Barão do Rio Branco, devido à sua independência e devido ao fato de colocar o interesse nacional à frente do interesse estrangeiro. Então, o que está acontecendo aqui? O patriota Nicolas, ele defende uma sanção do Trump diante de jovens brasileiros. Entre o Trump e jovens brasileiros, o Nicolas fica ao lado do Trump. Ele justifica dizendo, é comunista, etc. e tal. Ou seja, essas pessoas têm uma opinião que eu não concordo, então elas podem ser punidas por um governo estrangeiro. Vocês estão entendendo o tamanho dessa maluquice? Porque o próprio Nicolas é uma pessoa que puxa a bandeira e fala, não, vamos pegar a bandeira da liberdade de expressão, as pessoas têm que ter direito de defenderem o que eles quiserem. Podem defender o que eles quiserem, desde que o que eles quiserem vá ao encontro do que eu concorde. Porque, caso contrário, essa pessoa tem que ser punida pelo estrangeiro ao não poder entrar em determinado país. Não importa, sabe, o que a pessoa pensa, o que a pessoa defende. Né? Uma autoridade brasileira tem que defender os interesses dessa pessoa. Imagina essa pessoa, como essa embaixadora, chega lá nos Estados Unidos, uma pessoa que mora lá, olha, fui vítima de violência aqui nos Estados Unidos, a pessoa olha para mim, deixa eu ver sua rede social. Isso, eu discordo de você. Então, show, se vira, o Trump tá certo em te enxotar. Não! Uma autoridade tem que defender o interesse nacional. Só que o que o Nicolas fez vai ao encontro do que já foi feito pelo bolsonarismo, como você colocou, perguntou a Fabíola. Por quê? O próprio presidente Bolsonaro, o bolsonarismo, já deixou claro várias vezes que o presidente Trump, olha, eles têm o direito de deportar quem eles quiserem. Claro que eles têm o direito de deportar quem eles quiserem. A questão é como é feita a deportação, com brasileiros algemados, de forma, tratando mal crianças, torturando pessoas. Você não precisa aceitar que alguém more lá. Você pode ter com um processo legal, retirar a pessoa de lá. Às vezes de forma arbitrária, sem processo legal, mandando para prisão, botando criança presa, algemando, torturando, tudo isso mais. Então é o seguinte, que tipo de autoridade é essa que, na verdade, coloca o interesse estrangeiro à frente do interesse nacional? Sim, literalmente um pessoal que mete o boné Make America Great Again. Ou seja, Estados Unidos primeiro e o Brasil que se lasque.
Bom, a Mariana, desculpa te fazer esperar tanto aí, Mari. A nossa nova colunista aqui, ela tá lá nos Estados Unidos, é a nossa correspondente agora também lá dos Estados Unidos, Mariana Sanches, que estreou sua coluna aqui no UOL e tá na nossa página do UOL. Só um pitaquinho em relação a essa história do Eduardo Bolsonaro, Mari, eu sei que também você tem apuração sobre isso. Por que ele vai ficar mais tempo lá nos Estados Unidos? Tem a ver com a investigação aberta contra ele aqui? Olha, Fabiola, eu posso te dizer que eu consigo confirmar o que os colegas da Folha disseram e que os aliados dele aqui dão como completamente fora de cogitação o retorno do Eduardo nesse momento para o Brasil, não só por conta da questão da investigação agora, porque se antes ele já se sentia sob ameaça quando, lembremos, ele sequer era citado na investigação, ou, enfim, ele não era alvo nem do Supremo, nem da Polícia Federal, de fato, enfim, ele tem aí um pedido de investigação pela PGR e ele sim é alvo da justiça no Brasil. Mas, para além disso, o que eles dizem é o seguinte: o Eduardo veio para cá para garantir uma sanção severa ao Alexandre de Moraes. O que eles estão mirando é na Magnitsky, essa pena de morte financeira, como eles dizem, né? Que é uma sanção muito mais severa, como o Josias falava, do que essa questão do visto, né? Que é bastante prosaica se comparada com essa questão da Magnitsky. Portanto, se o Eduardo voltasse agora, ele voltaria sem ter cumprido o que ele veio fazer aqui para começo de conversa. Agora, a gente vai ver se a direita no Brasil vai de fato topar essa ideia inclusive, de uma campanha à distância, né? Temos aí uma direita bastante fragmentada, muitos atores com muitos interesses, e é extremamente improvável que o Eduardo Bolsonaro conseguir eleger presidente do Brasil fazendo uma campanha desde os Estados Unidos, né, Fabiola?